Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim, é sempre um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos assuntos espirituais que têm o único objetivo de fortalecer a nossa fé e nos prepararmos bem para a nossa reunião. Nesse vídeo, nós vamos estar considerando a leitura da Bíblia da semana 26 de setembro a 2 de outubro. Aonde está determinado para fazer a leitura é o livro do 1 dos Reis, capítulo 15, versículo 25, até o capítulo 16, versículo 7. Então vamos para a nossa leitura. Então sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares, e que Jeová possa sempre estar nos dando a força necessária para continuarmos fazendo a sua vontade. Então vamos considerar a leitura da Bíblia. Apanhe a palavra de Deus, pegue papel e caneta se você quiser fazer alguma anotação, ou se não, depois quando você estiver vendo o vídeo, dá pausa, tira o print, que com certeza também vai te ajudar a se preparar bem para a sua parte. Então, a leitura está compreendida no livro do 1 dos Reis, capítulo 15, versículo 25, até o capítulo 16, versículo 7. Então, vamos fazer a leitura. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e ele reinou sobre Israel por 2 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e andava no caminho do seu pai e no pecado dele, que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aias, da casa de Zacar, conspirou contra Nadab, e Baasa o matou em Gibeton, que pertencia aos filisteus, enquanto Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Baasa o matou no 3º ano de Asa, rei de Judá, e tornou-se rei no seu lugar. E assim que ele se tornou rei, matou todos os da casa de Jeroboão. Não deixou ninguém da casa de Jeroboão escapar. Eliminou a todos, segundo a palavra que Jeová tinha falado por meio do seu servo Aias, o Silonita. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e levado Israel a cometer, e porque tinha ofendido muito a Jeová, o Deus de Israel. Quanto aos outros acontecimentos da história de Nadab, tudo o que ele fez não estão escrito no livro da história da época dos reis de Israel? E sempre houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, tornou-se rei em Tirza, sobre todo Israel, e reinou por 24 anos. Mas ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e andava no caminho de Jeroboão e no pecado dele, que ele tinha levado Israel a cometer. Então Jeú, filho de Anani, recebeu a seguinte palavra de Jeová contra Baasa: Eu o levantarei do pó e fiz de você líder do meu povo Israel. Mas você continuou a andar no caminho de Jeroboão, e fez o meu povo Israel pecar, de modo que eles me ofenderam com os pecados deles. Por isso, vou exterminar Baasa e a casa dele, e farei com a casa dele o mesmo que fiz com a de Jeroboão, filho de Nebate. Os da casa de Baasa que morreram na cidade, os cães devorarão, e os que morreram no campo, as aves dos céus comerão. Quanto aos outros acontecimentos da história de Baasa, o que ele fez e os seus atos poderosos, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Baasa descansou com seus antepassados e foi enterrado em Tirza. E lá, seu filho tornou-se rei no seu lugar. Além disso, a palavra de Jeová veio contra Baasa e a sua casa, por meio do profeta Jeú, filho de Anani, por causa de toda a maldade que Baasa tinha praticado aos olhos de Jeová.
ofendendo-o com o trabalho das suas mãos e tornando-se como a casa de Jeroboão, e também porque Baasa o tinha matado. Vamos fazer então agora a consideração da lição que estava sendo analisada durante a leitura. Então é a lição 5, que tem o tema Leia de modo correto. Então o que se deve fazer? Leia exatamente o que está escrito. E como se pode fazer isso? Então a primeira coisa, prepare-se bem. Pense na intenção das palavras que você vai ler. Leia grupos de palavras em vez de ler palavra por palavra. Tome cuidado para não acrescentar, pular ou trocar palavras. Preste atenção nas vírgulas, pontos finais e pontos de interrogação. Eu provavelmente não li corretamente. Eu devo ter errado alguma coisa. Mas a questão aqui é você tentar ler corretamente as palavras, né? Principalmente as palavras de personagens, né, do passado, que às vezes realmente se torna um tanto difícil de se ler. Então, se você tiver algum tipo de dificuldade, como eu já falei de outras vezes, ouve o áudio, né, da leitura da Bíblia, que é importantíssimo. Se você não conseguir ouvir o áudio, talvez vá no Google Tradutor, né, coloca lá a palavrinha e veja como se lê. Se você não conseguir fazer isso, peça ajuda de uma pessoa que leia bem e peça ela para ler para você. Leia as palavras e peça a pessoa para ouvir como você está lendo. E os outros pontos importantes aqui é prestar atenção nos pontos finais, nas vírgulas, ponto de interrogação. Percebe-se que durante a leitura tem algumas perguntas. Então, acompanhe exatamente a leitura como fosse fazer uma pergunta desde o início até o final. Às vezes a gente percebe alguns leitores que só conseguem fazer a pergunta quando vai chegando no final, embora a pergunta inicie no começo de uma frase, né? Mas a pessoa só consegue fazer quando chega no final. Então isso requer uma boa preparação. Fale cada palavra de modo correto, né? Como já dito. Aqui está exatamente o que eu acabei de falar, ó. Leia a palavra por palavra, escute o áudio, peça a ajuda de um bom leitor, fale de modo claro, né? Pronuncie bem as palavras, mantenha a cabeça erguida, né? Por mais que talvez você esteja nervoso, mantenha a cabeça erguida para que você possa fluir bem as palavras, cada sílaba. Antes de subir, como eu já disse algumas vezes, ore a Jeová, faça movimentos com a boca, né? Gesticulando elas como se você estivesse bocejando. Beba um pouco de água para que tua garganta possa ficar limpa. Então, tem algumas técnicas que a gente pode fazer para que possa fazer uma boa leitura. E fundamental, ore a Jeová, peça a ajuda do Espírito Santo e tenha certeza que você fará também uma boa leitura. Então chegamos no final do nosso vídeo. Agradeço a todos por estar aqui presente e que Jeová possa sempre estar abençoando a cada um de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, se assim você o quiser. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sino, faça o seu comentário, para que assim você possa realmente estar encorajando também os seus irmãos pelos seus comentários. Então, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.